Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É um enorme privilégio poder ministrar a palavra do Senhor neste altar tão seleto. Me sinto um leão numa cova cheia de Daniéis. É uma honra muito grande. Eu conheci o pastor Márcio há 2 anos atrás, por intermédio de 2 amigos, o pastor Alex Santana e o presbítero Daniel Paes. Eu já os conhecia e no ano de 2022 eu vim morar em Guaianazes, não morava por aqui e precisava congregar em algum lugar próximo, né? E aí eu já tinha o pastor Márcio no Face, eu falei assim: Alex, você conhece o pastor Márcio? É, o Márcio da Valquíria? Eu falei: é, o Márcio da Valquíria. Ele falou: aquele cara é um monstro pregando. Eu falei: é mesmo? É. Aí perguntei pro Daniel, o Daniel falou a mesma coisa. Aí fui congregar numa igreja ali no centro de Itaquera, só que acabou ficando um pouco ruim a mão para mim, que eu acabei ficando desempregado, ficou difícil de permanecer. E aí eu tive a oportunidade de ouvir o pastor Márcio. Eu mandei mensagem para os dois depois, eu falei: é, vocês tinham razão. O homem é mais lotado do que o trem Guaianazes. Lotado. Só anda com os 3 e com os 2 querubins nas costas. É um privilégio poder estar aqui, meus irmãos. Trago a paz do meu pastor Daniel de Andrade, congrego na ADMED, ali no Lajeado, exerço ofício ministerial como evangelista e faço parte do Seminário Teológico Querigma, ali liderado pelo pastor Neemias, como apresentado pelo pastor Márcio, um dos professores, o menor dentre todos eles, tá, meus irmãos? Peço que você abra a sua Bíblia, Marcos capítulo 9. O verso é o de número 14 em diante. Estou na versão NVI. Faremos a leitura do verso de número 14 até o verso de número 29. Olha que maravilha, já estou até com a versão aqui na tela. A maioria das versões de vocês é essa que está na tela? Eu leio nessa versão ao invés de ler na minha. Então, maravilha, a gente lê nessa versão. Vou ler para ganhar nos tempos. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correu para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse-lhes: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas preste atenção na pergunta que ele está fazendo para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Agora, olha a resposta de Jesus, e isso eu quero ler na minha versão. Aí Jesus responde assim: se podes, disse Jesus, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando em lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Na minha está: ajuda a vencer a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E
E ele clamando e agitando-o com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. Amém, queridos? Quero fazer uma rápida oração. Peço que você curve sua cabeça, feche os seus olhos. E vou pedir para que não feche sua Bíblia, para que você mantenha ela aberta, tá bom? Para que possamos acompanhar no texto tudo aquilo que estarei ministrando para vocês. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me outorga de mais um dia poder fazer menção da sua santa e fiel palavra. Obrigado, Senhor, por poder conhecer mais um povo que vai morar no céu comigo. Te dou graças, Senhor, pedindo a Ti, não somente ao Espírito Santo, mas a toda a divindade, que possamos, Senhor, nesta manhã atuar em unidade, para que na medida em que eu pregue, Espírito Santo, o Senhor possa convencer os corações, possa consolar, que o Filho possa rogar direto ao Pai, aí no céu, Senhor, e o Senhor, ó Pai, tem liberdade para fazer tudo aquilo que o Senhor quiser em nosso meio. Use minha vida, Senhor, como canal de bênção para a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Acabei esquecendo de uma coisa, pastor Márcio, pastora Valquíria, um outro amigo, enquanto eu estava vindo, pediu para mandar um abraço para vocês, o evangelista Rogério. Ele disse que já veio aqui algumas vezes e que vocês são ele mesmo, o Barba de Arão. O Barba de Arão falou que era para mandar um abraço para vocês, que vocês são amigos dele. Amém, queridos? Queridos, esse texto a qual acabamos de fazer menção se inicia pelo versículo 14 dizendo: quando chegaram onde estavam. A primeira pergunta que eu faço ao texto é: chegaram da onde? Jesus havia subido ao Monte Tabor com 3 dos seus 12 discípulos, a saber, o Pedro, o Tiago e o João. Enquanto Jesus está subindo ao monte para orar, 9 dos 12 discípulos vão permanecer no vale. Monte é um lugar alto, vale é um lugar baixo. Enquanto Jesus sobe ao monte para orar, os 9 vão permanecer no vale. Interessante, toda vez que Jesus sobe ao monte, ele sobe ao monte para orar. Quando foi para escolher os 12 discípulos, Jesus foi ao monte e orou por 12 horas para poder escolher os 12 discípulos. Se até o nosso Cristo teve que orar, quem dirá nós? Quando é que eu devo orar? O Paulo disse aos Efésios, no capítulo 5, no capítulo 6 e no verso 18, que eu devo orar em todo o tempo. Ele disse aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 17, que eu devo orar sem cessar. Então, quando é que eu devo orar? Em todo tempo e sem cessar. O Spurgeon, certa feita, disse assim, que a oração é a chave que abre os tesouros dos céus e fecha as portas do inferno. Então, quando Jesus vai ao monte, ele sobe para orar. Certa ocasião, os discípulos disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar. E ele disse assim no primeiro conselho: não sejam como os hipócritas. Eu gostei disso aqui, porque eu fui estudar a raiz da palavra hipócrita, e hipócrita no grego é hipócrites, que significa um ator que dissimula suas ações e emoções em cima de um palco. Ou seja, quem são os hipócritas? Alguém que dissimula, alguém que finge, alguém que mostra ter um sentimento que não tem, alguém que demonstra ações que não é suas particulares, mas são ações e emoções fingidas. A primeira coisa que Jesus fala quando você vai orar: não sejam como os hipócritas. Ou seja, não seja alguém fingido, não seja alguém dissimulado, porque o Deus que vê em secreto te recompensará publicamente. Eu gostei disso aqui porque eu pensei, oração não é fala, oração não é conversa. O certo não seria o Deus que escuta? Não, tá certo, é o Deus que vê. Porque na oração não dá para
mim chegar eloquente. Não. Na oração não dá para mim chegar grandão. Não dá. Dá para mim pregar metendo louco. Dá para mim cantar tendo a vida toda torta. Dá. Mas na oração não tem como, porque o Deus que te vê no secreto, não dá para chegar com máscara, não dá para chegar fingindo, porque Ele não está prestando atenção na minha eloquência da fala em oração. Não, Ele está enxergando o meu coração, e ali não dá para mascarar. Se oração é algo secreto, como se entende live no monte? Como se entende selfie no monte? Isso é uma ostentação espiritual. A pessoa quer mostrar a espiritualidade que ela não tem no secreto para convencer os carentes. Infelizmente, está cheio por aí. Ainda bem que isso só tem ali no Jardim Aurora, onde eu moro, né? Nessa parte de Guaianazes eu sei que não tem. Jesus está orando no Monte Tabor. Enquanto ele está orando no Monte Tabor, vai aparecer duas figuras muito conhecidas do povo judeu. A saber, o representante da lei, o Moisés, e o representante dos profetas, o Elias. Eu gosto de Moisés, eu gosto de Elias. Eu respeito Moisés, eu respeito Elias. Eu admiro Moisés e eu também admiro Elias. Por quê? Porque eles têm história, porque eles têm um bom nome. E o Salomão disse em Eclesiastes, no capítulo 7, numa sequência de melhor ele vai dizer no versículo 1 que o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Salomão está querendo dizer, por intermédio dessa declaração de que melhor é, acerca da lembrança que seu nome deixará, porque no versículo 2 ele vai dizer que melhor é o homem ir a um velório do que ele ir a uma festa. Ele não está dizendo que é ruim ir para uma festa, porque se fosse ruim, não faria sentido ter festa no céu quando um pecador se arrepende. O nosso Deus é um Deus festeiro. Nessa questão de melhor ele está querendo trazer acerca da reflexão. Ele está querendo dizer que aquele que construiu uma boa história, quando lembrarem do nome desse, vai ser como um perfume suave. Mas aquele que não teve uma boa história, o rosto fica carrancudo. O nome dele produz um odor. Você quer ver uma coisa? Quando a gente fala o nome Pelé, o que a gente vai lembrar? Do futebol. Se a gente falar o nome Michael Schumacher, do que a gente vai lembrar? Fórmula 1. Mas se eu utilizo o nome de Osama Bin Laden, a gente já não vai lembrar com alegria, a gente vai lembrar do World Trade Center. Se eu utilizo o nome Adolf Hitler, a gente vai lembrar da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Nós vamos lembrar dos holocaustos e não vamos lembrar com alegria daquele nome. Quando as pessoas pensam no meu e no seu nome, qual é o perfume que o nosso nome produz? Será que é o de um perfume finíssimo que nem a Chuanchu consegue produzir? Ou é um odor tão grande como o do lixão que fica perto do bairro do Terceira Divisão? Não sei, fica a reflexão. Eu gosto muito dos dois. Eu gosto tanto do Moisés que em certa ocasião, no Êxodo capítulo 6, Deus falando com Moisés vai dizer que ele não revelou o seu nome para os patriarcas, ou seja, para Abraão, para Isaac e para Jacó. Deus não revelou seu nome para eles. Ele se manifestou como El Shaddai. Como assim? Ele se manifestou como Todo-Poderoso. Os patriarcas conheceram a Deus por aquilo que Deus pode fazer, mas com Moisés foi diferente. Senhor, qual é o teu nome para que eu diga a eles? Erier, Asher, Erier. Eu sou o que sou, Moisés. Eu sou o que você precisa que eu seja, Moisés. Se você precisar aí no Gênesis que eu seja o Cordeiro de Deus, eu sou o Cordeiro de Deus. Se você precisar no Êxodo que eu seja a lei de Deus, eu vou ser a lei de Deus. Se no Levítico você precisar que eu seja o sacrifício perfeito, eu sou o sacrifício perfeito. Se no Números você precisar que eu seja o sumo sacerdote modelo, eu sou o sumo sacerdote modelo. Se no Deuteronômio você precisar que eu seja a palavra de Deus, eu vou ser a palavra de Deus, Moisés. Eu sou o que sou. Eu respeito o Moisés. Eu respeito tanto que em certa ocasião do Números capítulo 12
12, vão falar mal do Moisés. Aonde? Na congregação. Que coisa, na congregação tem irmão que fala mal do outro. Pois é, quem é que vai falar mal do Moisés? O Arão e Miriam, que são irmãos do Moisés. Eles vão falar mal do Moisés por dois motivos. O primeiro, falariam mal de mim também. Qual é a causa pela qual estão falando mal de Moisés? É porque Moisés é casado com uma nega. Pois é, iam falar mal de mim também, porque Moisés é casado com a mulher cuxita, e isso escandalizou a congregação. O segundo motivo, esse eu tenho certeza que também não acontece aqui. Estão com inveja do Moisés, porque Deus só fala com Moisés. Falaram mal do Moisés, estão com inveja do Moisés, porque Deus fala com Moisés. O Moisés não vai ouvir, mas tem um problema: Deus vai ouvir. Tome cuidado quando for falar mal de um irmão. Talvez ele pode não ouvir, mas Deus vai ouvir. E nessa que Deus escuta, Deus vai chamar Arão, Miriam e Moisés para a tenda do encontro. Quando chama os três para a tenda do encontro, é entre o versículo 6 até o versículo 8 do capítulo 12 de Números. Deus vai falar: Arão, um passo à frente, Miriam, um passo à frente. Quando eu quero falar com vocês, de vocês tiver um profeta, qual é a condicional? Se tiver, só se tiver, eu me revelo a ele por intermédio de sonhos ou de visão. Todavia não é assim com meu servo Moisés. Por que com Moisés é diferente? Porque ele, a casa dele, me honra. Com ele não tem segredo, não tem código viral, com ele não tem joquem pô, com ele eu me revelo face a face, porque ele faz questão de ter relacionamento comigo. Eu respeito o Moisés, respeito também o Elias, porque Elias é alguém que vem de um lugar desconhecido chamado Tisbé. Deus poderia levantar de Jerusalém? Com certeza. Poderia levantar da Judéia? Com certeza. Mas parece que Deus tem prazer de levantar de lugares desconhecidos e trazer para o lugar conhecido. Que coisa! Deus pode levantar gente de Moema, sim ou não? Pode. Ele pode levantar gente dos Jardins? Sim ou não? Pode. Ele pode levantar do Itaim Bibi? Com certeza. Mas você já percebeu que Deus prefere subir na cidade de Tiradentes, resgatar alguém do crack e transformar em pregador? Prefere ir na Cracolândia, em Guaianazes. Poderia alguma coisa boa vir de Guaianazes? Eu responderia: vem e vê, coisas maiores do que essa virão. Aleluia. Elias chega. Qual é a pregação de Elias? Elias não está colocando Deus na parede quando ele diz assim, que segundo a palavra dele não haveria mais chuva e não haveria mais orvalho. Tiago capítulo 5 vai relatar que Elias orou muito antes de fazer isso. Por que Elias toma essa iniciativa? Porque a pregação de Acabe e de Jezabel é dizer que é Baal que está fazendo chover e brotar o orvalho. Elias, vendo que estão pegando um feito de Deus e dando glória para outros, vai orar muito e vai repreender a chuva e o orvalho. Eu fiquei impressionado com isso aqui, porque a oração de Elias não é uma oração convencional. A oração de Elias não é uma oração genérica, porque Deus não responde oração genérica. Deus só responde oração especificada. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Se eu falo para Deus assim: Senhor, me dá um carro, mas eu não falo para Deus a marca, o carro, o modelo, o ano, a cor. Eu pergunto: quantos tipos de carro existem? Quantas marcas de carro existem? Quantas cores de carro existem? Quantos países fabricam? Diversos, né? Se Deus me dá um carro quebrado, sem tinta, com motor já foi para o brejo, com mais muda do que o valor de mercado, as rodas, os pneus furados e as rodas arranhadas, você vai falar que foi Deus que te deu? Você não vai falar que foi Deus que te deu, né? Isso é oração genérica, por isso que ele não dá. Agora, se você fala assim, por exemplo, tá? Estou usando como exemplo: Senhor, me dá um HB20 preto, 4 portas, ano 2022, eu quero seminovo, mas só com 10 quilômetros rodado, quero assim, assim, assado. Se amanhã esse carro chega na minha porta, você vai saber que foi Deus que me deu, sim ou não? Por quê? Oração especificada. Olha a especificação de Elias: Senhor, repreende a chuva e o orvalho. Peraí, Elias, peraí, porque se há de lembrar, quando você estava entre segunda e terceira série, aquele desenho do mar, das nuvens e o círculo, que falam das 3 fases da água.
A chuva faz parte dos processos naturais da natureza. Faz parte da vida chover. Mas o Elias está orando por aquilo que contraria toda a lógica. Porque a fé não tem nada a ver com a lógica. A fé, ela impressiona a Deus principalmente quando ela contraria a lógica. É desse jeito que funciona. Elias está repreendendo a chuva. Eu fico imaginando Deus dos altos céus olhando. Meu Deus, a fé desse camarada é maluca, porque ele está querendo contrariar algo que já é natural da natureza. Pois é, gostei da ousadia e da fé. Vou fazer. Repreendeu a chuva, repreendeu o orvalho. Após Elias sair dali, Elias vai para o ribeiro de Querite. E no ribeiro de Querite algo vai acontecer. O quê? Outra coisa natural: morte. Um menino, filho da viúva, vai morrer. E Elias vai orar para que esse menino seja ressuscitado. Interessante. Falar de ressurreição para nós não impressiona ninguém. Por conta de Lázaro, por conta do filho da viúva de Naim, por conta da filha de Jairo, por conta do nosso próprio Cristo. Mas até esse episódio ninguém nunca havia sido ressuscitado. Pois é, Elias está orando por aquilo que ninguém nunca havia orado. Pois é, quando foi a última vez que eu pedi algo pela primeira vez? Quando foi a última vez que eu orei por aquilo que ninguém ora? Quando foi a última vez que eu busquei um relacionamento com Deus para ter unidade com Ele a tal ponto que ninguém nunca teve? Pois é, Elias me ensina a ter ousadia na oração. O Salomão falou no Eclesiastes, no capítulo 3, que há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Então morte faz parte do processo da biologia da vida. Só que o Elias não está conformado com isso. Por quê? Para o Elias não é normal jovem morrer. Eu vou repetir: para o Elias não é normal jovem morrer. Nunca vai ser normal jovem morrer. Então o menino vai ser revitalizado, o menino vai ser ressuscitado. Elias é tão interessante que no capítulo seguinte, que é o capítulo 18, ele vai para o tão conhecido desafio do Carmelo contra os 450 profetas de Baal. Interessante, os profetas de Baal vão se cortar, vão gritar, se mutilar. O Elias vai zoar, vai tirar um barato e nada acontece. Chega a vez do Elias, e quando Elias vai começar, a primeira coisa que ele faz é pegar 12 pedras. Para quê? Para consertar o altar. Por que você tem tanta preocupação em consertar o altar, Elias? É porque não existe sobrenatural em altar quebrado. Primeiro a gente conserta o altar. Qual é a segunda coisa que Elias faz? Ele manda buscar água. Pera aí que agora eu fiquei escandalizado. Por que ele está mandando buscar água? Porque na nação não tem água. Por que na nação não tem água? Porque ele repreendeu a chuva e o orvalho. Então quem quer água tem que ir na fronteira. Quem quer água tem que ir na outra nação. Ele pediu para buscar água e buscaram água para o profeta. Quando buscam água para o profeta, o que o profeta faz? Derrama no altar. Pera aí, Elias, que agora está bagunçando tudo. Porque lá fora estão matando e morrendo por causa de água. Aí você pega a água e derrama tudo no altar? Porque lá fora pode ter crise, mas eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Lá fora desemprego e inflação pode estar alta, mas para quem está em Cristo, sempre vai ter porta aberta para poder trazer água para derramar no altar. Eu estou falando de dízimo e oferta. O desemprego pode reinar lá fora, mas para você não vai faltar oportunidade de entregar no altar para manter essa casa de pé. Aí Elias vai me surpreender mais ainda. Por quê? Porque agora ele vai fazer uma oração, e essa é muito inovadora. Porque ele vai pedir para que chova fogo do céu e consuma o holocausto e até a água que está ali no altar. Espera aí, por que bagunçou? Porque fogo é combustão. Combustão é matéria da terra. Água vem do céu, fogo não. Ele está pedindo para que a ordem seja invertida. E a outra coisa que ele está pedindo é para que o fogo apague a água. Agora você vai bagunçar mais ainda com a questão física, química e da biogênese. Porque a água apaga o fogo. Ele está pedindo para que o fogo venha do céu, consuma o holocausto e consuma até a água. Elias, a sua fé chega a esse tamanho de contrariar tamanha lógica? Chega, porque a minha fé precisa ser elogiada por Deus. Eu gosto do texto de Marcos capítulo 2, o verso de número 5, quando está dizendo assim: e Jesus, vendo-lhes a fé deles, perdoou o pecado dos paralíticos. Que coisa! A fé é visível ou é invisível? Visível ou invisível? Tá certo, é invisível. A fé faz parte das faculdades do Espírito, ela é invisível. E por que o texto está dizendo? E Jesus, vendo-lhes a fé
deles. Se ela é invisível, como que Jesus vê? É porque a minha fé passa a ser visto nas minhas obras. As minhas obras é a visualização da minha fé. Como tem sido as minhas obras? Daqueles que andam por vista ou daqueles que andam por fé? Aleluia! Eu vou tomar uma água, você dá 1 milhão de glória aí enquanto eu tomo água. São esses dois que estão no monte com Jesus. Os dois são grandes, os dois são famosos, mas quem está no meio é quem cumpre o dito da lei e cumpre o dito dos profetas. Uma voz vai ecoar no céu, ali no Monte Tabor, dizendo: esse é o meu filho amado, a ele adorai. O Pedro, Tiago e João dormiram no monte, nesse ambiente glorioso. Jesus, o Mateus disse no capítulo 17 que ele vai se transfigurar e o seu rosto vai brilhar mais do que o sol. Eu gostei disso aqui, porque Jesus é muito ético, Jesus é muito educado. Numa tipologia bíblica, estou falando numa tipologia, tá? Na batalha de Jacó, no Val de Jaboque, contra o anjo do Senhor, numa tipologia, aquele anjo é Cristo. E aquele anjo vai dizer assim que precisa se retirar antes do amanhecer. Por que ele precisa se retirar antes do amanhecer? É porque ele é tão respeitoso, tão ético, que ele não quer ofuscar o brilho do sol, visto que ele brilha mais do que o sol, porque ele é o sol da justiça. Na Nova Jerusalém não vai precisar de sol, porque é ele que vai iluminar toda a cidade. Mas como ele não quer ofuscar, porque ele é educado e tem ética ministerial, ele precisa se retirar antes. Já o Marcos dá um detalhe interessante. O Marcos não disse do rosto dele, o Marcos disse sobre as vestes dele. E o que o Marcos disse, o Kleber Lucas não ia gostar. Disse assim que a roupa dele ficou tão branca, ficou tão alva, que nem o melhor lavandeiro conseguiria igualar. Já o Lucas dá um outro detalhe. O Lucas disse que a roupa dele reluziu tanto, mas tanto, que nem raios nem trovões reluziam tanto quanto a sua veste. Que ambiente glorioso! Nesse ambiente glorioso, o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Pois é, sempre no ambiente de glória tem alguém dormindo. Que coisa! Aí o Pedrão vai acordar todo eufórico. Eu aprendi isso aqui com o pastor Márcio. O problema de Pedro é que quando ele vê gente famosa, ele quer se aparecer. E aí o Pedro vai dizer assim: Senhor, bom estarmos aqui. Qual é a vontade do Pedro? Morar no monte. Só que monte não é lugar para se morar. Monte é lugar para se encher. Para quê? Para vencer as batalhas do vale. Nos enchemos no monte para vencer no vale. É no vale que estão as vidas desesperadas, esperando nós quando descermos do monte para poder ajudar essas vidas. E o Pedrão vai dizer: Senhor, vamos aqui construir 3 tendas. Uma para o Senhor, outra para o Elias e outra para o Moisés. Pedrão não entendeu nada. Aí Jesus vai e para a visão. É melhor nós descer, que você não pegou. Ainda não está nesse nível, vamos descer. E quando vai descer do monte, algumas coisas estão acontecendo no vale. O que está acontecendo no vale? Os 9 discípulos que permaneceram lá. Tem um outro grupo que é uma grande multidão. Os escribas também estão lá, que estão discutindo ali com os 9 discípulos. Um pai desesperado e um filho que está sofrendo de mudez, surdez, possíveis causas de epilepsia, e tudo isso é provocado por um demônio. Olha que coisa. Os discípulos estão debatendo, estão discutindo. Por que eles estão debatendo e discutindo? É porque eles se acham grandes. Eles estão com invejinha no coração, estão com ciúminho no coração. Por quê? Porque Jesus não levou eles para o monte. Jesus foi com os 13 e deixou eles lá. Aí, para provar que a pessoa é grande, para provar que é grandão, vai debater com o doutor da lei. Quando você vê alguém mostrando a necessidade de debater para querer provar que ele é bom, é um Zé Ruela de primeira. Porque quem perde tempo com discussão besta tem que ver demônio operar na frente e não fazer nada. Eles estão com invejinha no coração, e a inveja é o antigo e atual problema. Por quê? Foi por causa da inveja que o Caim matou Abel. Deus vai reprovar o Caim e vai reprovar a oferta de Caim.
vai aprovar Abel e a oferta de Abel. Mas o que incomoda Caim não é ele ser reprovado. Vou repetir. O que incomoda Caim não é porque ele está errado, ele está reprovado. O que incomoda Caim é o sucesso ministerial do seu irmão Abel. Então aonde que ele vai matar o seu irmão Abel? No campo. Que coisa. Até os dias de hoje tem muito irmão matando o outro no campo. Pois é. O José também foi interessante. Por causa da inveja, os irmãos de José vão entregar o José para o Egito. Qual é o motivo da inveja com o José? São dois. O primeiro é porque o José sonha. Isso aqui me escandalizou. Por quê? Imagina o seguinte. Pensa comigo, ó. Imagina. Se o senhor não recebeu, receba, hein? Imagina que o pastor Márcio tem uma Porsche Cayenne, ó. E ele deixa bem estacionada aqui na frente da igreja. Aí quem chega, pastor Márcio, vai olhar e vai falar assim: pastor Márcio tá bem, ô louco. Aí tá chegando desse nível. Ou então tem aqueles místicos que vão pegar e falar assim: eu tomo posse. Também tem aqueles, né? Quem tá passando e tá admirando, o senhor percebe que está admirando aquilo que o senhor tem, aquilo que é realização? Os irmãos de José não estão invejando o que o José tem, estão invejando o que o José sonha. O José não tem, não é uma realização, mas mesmo assim incomoda. Aí às vezes você se pergunta: por que tem gente que me inveja? Eu não tenho casa no meu nome, eu moro no morro, moro na favela, não tenho casa no meu nome, preciso de tratamento dentário, só estou com o zagueiro e o atacante aqui, eu preciso estudar, mal terminei o ensino fundamental, e mesmo assim tem gente que me inveja. Por qual motivo que me inveja? Pelo segundo motivo pelo qual invejaram José. E qual é o segundo motivo pelo qual invejaram José? É porque José é amado pelo pai, e todo aquele que não reconhece a paternidade do pai, inveja aquele que já reconheceu e é amado pelo pai. Infelizmente a inveja acaba cegando. Foi por causa da inveja que os principais dos fariseus entregaram Jesus. Marcos capítulo 15, o verso de número 10. E eles, movidos pela inveja, entregaram Jesus. Bem disse o sábio Salomão, Provérbios capítulo 14 e o verso de número 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Pior do que feder no corpo é feder na alma, porque feder no corpo você pega aquele Rexona 48 horas e vai dar aquela camuflada. Mas um conselho: nunca confie que ele é 48 horas, viu? Não confie em 12, não confie em 6, não confie nem em 3. E quando tiver no transporte público, por favor, esteja com ele. Dá para dar aquela camuflada, mas para o odor da alma não. Para o odor da alma é só se arrependendo, é só nascendo de novo, é só sabendo perdoar. Aleluia. Os 9 discípulos do vale estão com inveja no coração, estão com ciúminho aí, quer debater com o doutor da lei para provar que é grandão e que Jesus só não levou eles para o monte porque não quis. Pois é. Por que quando o pai do menino chega com o menino e pede para os discípulos orar? Porque olha que coisa, o pai está indo atrás de Jesus, mas o pai não encontra Jesus, porque Jesus está na onde? No monte. Então quem ele encontra? Os discípulos. O mundo é assim. Quando eles estão desesperados e vão procurar Jesus, eles não vão achar Jesus. Eles vão achar quem? Os discípulos. Aquela pessoa do seu trabalho, a pessoa da faculdade, quando ela for procurar Jesus, ela não vai achar Jesus, ela vai achar você. E olha que coisa, qual é o problema que esse pai está enfrentando? Aparentemente seu filho está sofrendo de algo que precisa de cura e libertação. E antes de Jesus subir para o monte, Jesus tinha concedido algo para os discípulos. O que? Autoridade e poder. Para quê? Curar enfermo e expulsar demônio. Então que oportunidade ideal! Jesus já concedeu autoridade. Agora é só orar para curar e expulsar, mas eles vão orar e não vai acontecer nada. Por quê? Porque quem perde tempo com discussão besta, para de orar e jejuar. E não sou eu que estou falando isso, foi o próprio Cristo no último versículo que nós lemos, quando eles de canto perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus responde: essa casta aí só sai com jejum e oração. O que Jesus está querendo dizer? Vocês pararam de orar e jejuar. A partir do momento que a inveja e o ciúme entrou no coração de vocês, se preocuparam somente com o debate. Aleluia! Tiver difícil dar um aleluia, você dá um aleluia.
Oh, glória! Aí Jesus vendo isso, o pai chega e fala: mestre, eu trouxe meu filho para os discípulos expulsar o demônio e curar ele, mas os discípulos não conseguiram. Aí Jesus olha e fala assim: ó geração incrédula. Isso aqui me escandaliza, porque ali tem alguns grupos, tem uma multidão, mas Jesus não disse: ó multidão, você é incrédula. Tem os escribas, mas Jesus não disse: escribas, vocês são incrédulos. Tem os discípulos, mas Jesus não disse: discípulos, vocês são incrédulos. Tem o pai do menino, tem o menino, mas Jesus disse: ó geração. Por que ele disse ó geração e não direcionou a um grupo específico? É porque naquele dia não tinha um com fé ali no meio. Jesus está dizendo assim: se tivesse um com fé aqui, eu não ia precisar descer do monte para resolver esse show de horror que vocês não conseguem resolver. Eu fico imaginando os escribas dizendo: vocês estão seguindo essa turma aí, não consegue expulsar um demônio, não consegue curar um enfermo, é esse que vocês estão seguindo? Imagina Jesus perguntando: o que vocês estão discutindo? Aí o pai chegou. Aí quando o pai chegou, Jesus dá essa resposta carinhosa. Para você que achou que Jesus era só cafuné na cabeça, era só carinho, só amorzinho, é essa resposta que ele dá: geração incrédula, até quando terei que suportá-los? Aí ele fala assim: traga-me um menino. Quando traz o menino, Jesus pergunta para o pai assim: há quanto tempo ele está assim? Aí o pai responde: desde a infância. Duas coisas me chamam a atenção: esse menino já não é mais criança, esse menino é um jovem. E esse pai está levando para Jesus. Vou fazer um elogio e uma crítica para esse pai. Vou começar pelo elogio. Ele está levando para Jesus. Interessante. Ele tem um problema, o problema está dentro de casa, mas ele não leva para quem não pode resolver. Ele leva para Jesus. Isso me faz lembrar da mulher de Sunem, em 2 Reis, capítulo 4. Essa mulher, quando está indo atrás de Eliseu, antes dela ver Eliseu, ela vê Geazi. E quando ela vê Geazi, Geazi pergunta: vai tudo bem? Para Geazi ela responde a clássica resposta do assembleano: vai tudo bem. Mas quando ela vê o profeta, ela não fala que está tudo bem. O profeta está tudo mal. Por que para Geazi vai tudo bem e para o profeta vai tudo mal? É porque o profeta pode resolver o problema dela e ela não conta o problema dela para desviado. Vou contextualizar: ela não sai contando o problema dela no status do WhatsApp. Não, ela não posta o problema dela no feed das redes sociais. Não, quem faz isso pensando que está abalando, tem uma notícia para você: vão printar isso que você está fazendo, vão postar no grupo e vão fazer meme. Isso se não fizer figurinha, que eu tenho certeza que vai acabar rolando no grupo. Essa mulher inteligente, ela vai para quem pode resolver o seu problema. O pai também foi inteligente. Só que qual que é a diferença do pai para a mulher? É que esse pai, agora vem a crítica, está querendo terceirizar o problema que é dele. Porque todo pai é a autoridade espiritual do seu lar. Eu sou pai, eu posso falar isso aqui: filho é péssimo com o ouvido, mas filho é excelente com os olhos. Ele não vai fazer o que você manda, ele vai fazer o que você faz. Então não adianta querer uma espiritualidade excessiva do seu filho se ele nunca viu você orando e mastigando a palavra de Deus em casa. Ele vai ler em casa se ele vê você lendo em casa. A minha mãe não fala grego, a minha mãe não fala hebraico, nem aramaico, mas a minha mãe fala a língua daquele que está no alto e sublime trono. Quando eu tinha 7, 8 anos, eu me recordo que meu pai, mesmo não sendo cristão, a minha mãe apagava as luzes e ligava o abajur. Minha mãe pegava a Bíblia e começava a folhear. E eu ficava vendo, porque eu dormia no mesmo quarto, eu ficava vendo, era todo santo dia. E Bíblia, e Bíblia. Aí quando ela saía de perto, eu ia lá para tentar ler o que ela estava lendo. E não entendia nada. Aí um dia eu falei para ela: mãe, me dá um livro desse aqui. Ela: você quer uma Bíblia? É, eu quero uma Bíblia. Minha mãe comprou uma Bíblia para mim. Onde a senhora está lendo, mãe? Minha mãe gosta sempre de uns livros difíceis. Minha mãe gosta dos proféticos, gosta de Pentateuco. Eu não entendia nada. Aí eu lia e falava: mãe, me explica isso aqui. Aí minha mãe me explicava do jeito dela. Terminou a leitura depois de mais ou menos 1h e pouco, estudando, com o caderninho dela, anotando, e sem comentário bíblico ainda por cima. Aí minha mãe: filho, vai dormir. E ela, o que quer fazer? E orar. Aí eu ficava: com quem que minha mãe está conversando? Explica isso para uma criança de 7, 8 anos. Hoje é até mais fácil com a tecnologia que tem, mas na época não tinha como. Eu olhando, falei: mas por que minha mãe fica horas falando sozinha? Porque na minha cabeça minha mãe estava falando sozinha. Aí eu ia aprontar na escola, não tinha telefone em casa.
Aí eu chegava em casa, filhão, o que você aprontou? Em tal sala, assim, assim, assado, em tal horário. Eu falei, não é possível que Deus me caguetou, mano. Não é possível. Era sempre desse jeito. Aí eu olhava para aquilo e falava, meu, eu quero ter um relacionamento com Deus assim, igual da minha mãe. Deus está no seminário teológico? Tá. Ele está na igreja? Tá. Mas aonde foi que eu encontrei ele? Na minha casa, na vida da minha mãe. A minha mãe é uma excelente pregadora de púlpito, excelente pregadora dos ouvidos. Mas antes dela pregar os ouvidos, na minha casa ela pregava os olhos. Porque para pregar os ouvidos, o que eu preciso? Conhecimento e eloquência. E para pregar os olhos, o que eu preciso? Caráter. A minha mãe teve caráter para pregar os meus olhos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Esse pai quer terceirizar. Por que ele quer terceirizar? Porque ele é um incrédulo. Ele não tem fé. E para resolver o problema dele, ele vai atrás de quem tem fé. Está indo atrás da igreja e quer que a igreja faça aquilo que ele não faz. Sinto lhe dizer, a igreja não tem obrigação de resolver o problema que é teu. Os discípulos receberam autoridade para fazer? Receberam. Eles têm que fazer? Tem. Não justifica a falha que eles tiveram. Mas não é obrigação deles ter fé pelo Pai. Aleluia. Aleluia. Aí ele vai falar assim para Jesus: Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda nós. Aí Jesus responde: se podes? Não, pera. O cara está falando com Jesus. Se Jesus pode fazer alguma coisa. Se eu sou Jesus, eu ia falar, não, eu sou Jesus, mas não posso não. Aí Jesus fala assim: tudo é possível ao que crê. A gente só pega essa parte B do versículo porque é bonitinha, mas esse versículo é um cascudo. Porque Jesus está falando mais ou menos assim: no dia que você tiver fé, o seu problema vai ser resolvido. Jesus sabia do problema daquele pai, sim ou não? Sabia. Acho que ele sabia. Poderia resolver sem o pai falar, sim ou não? Mas Jesus esperou ele confessar a fraqueza dele. Eita, vai apertar um pouquinho. Segura aí. O pai é incrédulo, sim ou não? Sim. Aí quando Jesus fala assim que tudo é possível ao que crê, o pai vai chorar. E quando ele chora, ele fala assim, ó: eu creio, Senhor. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Aqui esse pai me ganha. Por quê? Porque ele está confessando a sua fraqueza para Jesus. A fraqueza dele é qual? Incredulidade. Talvez incredulidade não seja a minha e a sua fraqueza. Talvez a gente é espiritual até o tutano. A gente é do reme e do fly. Pode ser. Talvez a nossa fraqueza é comprar e não pagar. Pode ser. Talvez a nossa fraqueza é cobiçar aquilo que é dos outros. Pode ser. Talvez a nossa fraqueza seja a pornografia. Não sei. Mas o que Jesus está me ensinando é que toda restauração, toda transformação começa mediante a confissão a Ele da minha fraqueza. Quando eu confesso a minha fraqueza para Ele, Ele vai restaurar. Você quer ver? Quando o pai confessa a fraqueza, Ele fala: pode me trazer o menino. Traz o menino agora. O pai não ficou o crentão de um minuto para o outro, mas o que ele fez? Confessou a fraqueza. E quando confessa a fraqueza para aquele que venceu todos os pecados, a restauração já foi iniciada e o milagre já está a caminho. Oh, glória a Deus. Esse pai não sabia, mas ele estava deixando de perder no mínimo 11 bênçãos. Sabia disso aqui? No mínimo 11 bênçãos. Sabe por quê? Porque todo incrédulo, todo aquele que não crê, ele perde essas bênçãos. Você quer ver? Marcos 16:16. Quem crê não é condenado. Marcos 9:23. Tudo é possível para quem crê. Romanos 10:1. Quem crê não será confundido. Aleluia. O João 20:29. Quem crê é feliz. Quem crê é bem-aventurado. O Romanos 10:9. Quem crê será salvo. O João 11:40. Quem crê verá a glória de Deus. João 7:38. Aos que creem, rios de águas vivas
fluirão do seu ventre. O versículo mais conhecido da Bíblia é João 3,16, quem crê não perece e ainda recebe a vida eterna. João 1,12, a todo aquele que crê recebe o poder de ser feito filho de Deus. A 10ª bênção é só para quem é pentecostal. Quem é reformado e calvinista não recebe essa daqui. É Marcos 16:17, aos que creem falarão em novas línguas. Qual é o critério para falar em línguas? Crer. E a 11ª, se você quer receber, eu peço que você levante uma mão. Se quer receber com urgência, peço que levante as duas. É Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Aleluia. Aleluia. Nos ajuda em nossa fraqueza, Senhor. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade, todas as minhas fraquezas. O menino vem. Quando o menino vem, o Senhor já vai falar, sai dele. Você pode ver que Jesus não faz entrevista com o demônio. Jesus é pouca ideia com o demônio. Você pode ver, sai dele, tem que sair. Já era, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eles vão sair. Só que eles vão sair e vão fazer estrago no menino. Eles vão deixar o menino a tal ponto que quem está olhando está dizendo para ele assim, ó, ele morreu. O menino está no chão como morto. Todo mundo que está olhando está falando, ele morreu. Aí o que Jesus faz? Pega o menino pela mão e levanta. Que coisa! Jesus é especialista em levantar aqueles que nós damos rótulo de morto. Você pode ver que tem aquela pessoa na família que nós falamos, isso aí só um caixão. Tem aquela pessoa no bairro que é conhecido da quebrada toda, está no problema da droga, do álcool, que seja, nós falamos, esse daí é só o caixão. Aí do nada você vê que essa pessoa está na igreja, está servindo a Jesus, está dando glória. Você fala, onde que está aquela pessoa que estava dando trabalho até poucos dias no risca-faca e no ralabucho? Pois é, Jesus pegou, deu um banho de graça, levantou. Por quê? Porque Jesus é especialista em levantar os caídos, a qual o mundo determina como morto. Obrigado, Senhor, por ter levantado esse caído aqui. Aleluia! Oh, glória! Olha que coisa interessante. Você já percebeu o quanto o inferno investe em quem é jovem? É filha de Cananeia, é filha de Jairo, é o filho da viúva no episódio do Ribeiro de Querite. É esse menino aqui que é lunático. Por que o inferno investe tanto em jovem? É porque a geração do pastor Márcio, da pastora Valquíria, a minha geração vai passar. Quem é que vai dar continuidade? É o jovem. Se acabar com a próxima geração, não tem continuidade. É por isso que eles investem pesado em jovem. Mas eu gosto do apóstolo João, porque o apóstolo João, na primeira carta, capítulo 2, se não me falha a memória, o verso 14, ele disse assim, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, porque já vencestes o maligno. Que coisa! A conjugação não é no futuro dizendo, você vencerá o maligno. Não, é no presente. Jovens, eu vos escolho porque vocês já vencestes o maligno. Quando nós estudamos as histórias dos avivamentos, eu acho interessante que não teve um apóstolo levantado. Não teve um evangelista levantado, não teve um pastor levantado, não teve um profeta levantado, não teve mestre levantado. Quem Deus usou? Jovem. Que coisa! Em um certo episódio, entre os moráveis, tem 2 jovens que vão decidir orar. Um olha para o outro e fala, vamos orar um pouquinho? Vamos. Começam a orar. Aí passa uma hora, vamos orar mais um pouquinho? Vamos. E começam a orar, e começa a chegar gente para orar. Eles param a oração e chega mais gente orando. E o relógio de oração não para. Passa 1 ano orando, 10 anos orando, 50 anos orando, vai chegar 100 anos orando. Eles vão morrer e o relógio de oração não para. Quem começou o relógio de oração? 2 jovens. Que coisa! A Inglaterra está passando por um período de frieza espiritual no século XVIII. E quando chega no século XVIII, em Londres, a cada 6 casas, uma era prostíbulo. Os pregadores e pastores estão vendidos. Eles saem do púlpito, vão direto para os bares e prostíbulos. Mas tem um grupo de jovem, olha que coisa interessante, um grupo de jovem que está inconformado com isso. E esses jovens vão começar a orar. E eles oram tanto, e qual é a oração deles? Senhor, envia
o teu Espírito Santo de novo, faz acontecer de novo, transforma essa nação. Havia uma profecia do iluminismo que entre 10 anos o evangelho seria extirpado da Europa. O iluminismo só não contava com uma coisa, com o quê? Com um grupo de jovem. Pois é, o grupo de jovem começou a orar, e tem uma certa data que é dia 31 de dezembro de 1734. Que coisa, 31 de dezembro a gente vai ouvir um monte de moto fazendo bololololô, a gente vai se ligar à televisão, vai ser o show do Roberto Carlos, porque é a virada do ano. Pois é, na virada do ano tem um grupo de jovens orando. Eu imagino Deus dos altos céus olhando para eles, foi com a cara deles, e Deus vai fazer a visita para eles. Vai acontecer o avivamento britânico na Inglaterra, e quando acontece o avivamento britânico, liderado pelo John Wesley, pelo Charles Wesley, pelo George Whitefield, um grupo de jovens vão começar a pregar nas ruas. Por quê? Porque as igrejas não abriram as portas para ele. Mas jovem é ousado, jovem não depende do púlpito da igreja para pregar, ele vai para a rua. Pois é, levantaram um edito, não pode pregar na rua. Para onde eles foram? Para as casas. Levantaram mais um edito, não pode pregar nas casas. Não pode na rua, não pode na casa. Então para onde nós vamos? Vamos para as praças. O George Whitefield está pregando nas praças. Pois é, não deixaram também pregar nas praças. Aonde nós vai pregar? Aí o John Wesley lembrou que a sua família tinha uma herdade no cemitério, e ele vai para o cemitério pregar. Que coisa, um jovem no cemitério. O que você está fazendo no cemitério, John Wesley? Eu estou pregando para os mortos, não os mortos no corpo, porque no corpo já estão enterrados, mas eu estou pregando para aqueles que estão mortos nos delitos e pecados. Que coisa, as pessoas vão sair da cidade para ir para o cemitério para ouvir um jovem pregar sobre arrependimento. Pois é, quando o jovem está disposto a entregar sua vida para Cristo, não tem nada que para na frente dele. Aleluia. É por isso que o inferno investe na vida do jovem. Quero encerrar aqui. E nós que somos pais, o que temos que ser? Temos que pregar para os nossos filhos. Temos que ser o exemplo em casa. Se você, vou falar primeiro para os homens, porque sou homem. Se seu filho não vê você honrando sua mulher, não espere que amanhã ele vá honrar dele. Se ele não vê, agora para a mulher, se ela não vê que você honra o seu marido, que você é submissa a ele, conforme Efésios 5, às vezes a mulher fica assustada com essa palavra submissão, mas eu vou perguntar para você o que é pior, tá? O que é submissão? Estar debaixo de uma missão. Qual é a missão do seu marido? É que a gente tem uma ideia de submissão, outra coisa. Só que o teor da palavra é estar debaixo de uma missão. Ou seja, quando você vai escolher seu marido, ele tem que ter uma missão. Só isso. É só isso. Honrar e respeitar. Isso é o dever da mulher, né? E o do homem? Amar a mulher como Cristo amou a igreja. Não é só amar. Você pode ver que nas exigências da mulher não está escrito amar. Por que Jesus não pede? O Paulo não pede para a mulher amar? Porque isso é natural dela. Então ele não pede. Agora para o homem não é só amar. Amar como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Isso aqui é pesado demais. Jesus sabia que no corpo dele, na igreja, haveria traidores que iriam trair ele todo santo dia, sim ou não? E mesmo assim ele ama e morreu por ela. Pois é um amor que não depende de ações, porque amor está mais vinculado com a entrega do que com aquilo que você recebe. Talvez você diga, eu só amo se for recíproco, se eu receber. Não entendeu nada de amor, porque amor está intrínseco no entregar. Aleluia. Fechando a Bíblia. Amém, queridos? Deus continua levantando jovens. Se você esqueceu de tudo que eu preguei, mas você lembrar só disso aqui, eu preciso confessar minha fraqueza para me ser restaurado. Vou embora feliz. Amém, queridos? Deus os abençoe. As palmas exaltam o nome do Senhor. Obrigado pela paciência em ouvir esse conselho. Amém?